Meu filho levantou a mão e me acertou no rosto. 64 anos. Pai dele há 31. Fiquei parado. Não de medo. De algo que não tem nome exato, mas que todo pai que já foi traído pelo próprio filho reconhece no peito. Ele me olhou depois com aquela expressão de quem acabou de fazer algo e que está esperando a reação. Não gritar. Não chamar a polícia. Não expulsá-lo de casa na hora. Fiz algo que ele não esperava. Fui para o quarto. Fechei a porta. E comecei a me despedir dele em silêncio. Ele não sabia que aquele era o começo do fim. Comenta aqui de onde você está assistindo. Eu leio cada comentário. Se inscreve no canal e ativa o sininho. As histórias que aparecem aqui são reais. E essa ainda não terminou. Meu nome é Antônio. Antônio Cavalcante, 64 anos. Fortaleza, Ceará. Aposentado há 2 anos depois de 32 anos como engenheiro civil numa construtora do estado. Homem que passou a vida inteira construindo coisa para durar. Ponte, viaduto, estrada. O tipo de trabalho que você termina e que fica depois de você. Que outras pessoas usam sem saber o nome de quem fez. Sempre gostei disso. De construir em silêncio. De deixar a obra falar. Tenho um filho, Rafael, 31 anos. E durante a maior parte desses 31 anos, eu construí em silêncio também a vida dele. Paguei escola, paguei faculdade, segurei dívida que não era minha, abri porta que ele não conseguia abrir sozinho. Fui o chão que segurava tudo quando tudo ameaçava cair. Até o dia em que ele levantou a mão. E eu entendi que tinha construído errado. Não a vida dele, a relação entre nós, e que reconstruir ia exigir primeiro deixar tudo desabar. Mas para você entender o peso daquela noite, precisa entender o que veio antes. Não só os anos imediatos, os 30 anos inteiros, porque o que aconteceu naquela sexta-feira de outubro não caiu do céu. Foi construído, tijolo por tijolo, escolha por escolha, com as minhas mãos. Que são as mesmas mãos que construíram ponte e viaduto e que não perceberam que dentro de casa estavam construindo armadilha. O Rafael nasceu num sábado de março. Parto difícil. A Conceição, minha esposa na época, ficou 22 horas em trabalho de parto antes de o médico decidir pela cesariana. Eu fiquei do lado de fora do centro cirúrgico naquele corredor de hospital com aquela mistura de medo e de antecipação que homem que vai ser pai pela primeira vez sente e que não tem como descrever para quem não viveu. Quando a enfermeira abriu a porta e disse que estava tudo bem e que eu podia entrar, entrei com aquela cautela de quem está entrando em espaço sagrado. A Conceição estava na maca com aquele cansaço de 22 horas no rosto e com aquele brilho específico de mulher que acabou de fazer a coisa mais difícil da vida e que sabe disso. E nos braços dela estava o Rafael, vermelho, pequeno, com aquele choro de recém-nascido, que é ao mesmo tempo o som mais comum do mundo e o mais extraordinário quando é o seu filho que está fazendo. Me aproximei. A Conceição me olhou e transferiu ele para os meus braços com aquele gesto cuidadoso de quem está passando algo precioso. Fiquei parado com aquele menino nos braços. E fiz a promessa que todo pai faz, e que nenhum pai entende completamente no momento que faz. Que ia proteger, que ia estar sempre lá, que nada ia faltar. Não sabia naquele momento que proteger demais é um tipo de abandono. Que estar sempre lá do jeito errado cria dependência que parece amor, mas que é armadilha. Que nada faltar pode ensinar que esforço não é necessário. Aprendi isso da forma mais difícil possível. 30 anos depois, com a mão do meu filho no meu rosto. O Rafael foi criança difícil desde os primeiros anos. Não de um jeito que médico nomeia e que escola encaminha para a avaliação. Difícil de um jeito que você vai normalizando porque é seu filho. E porque normalizar é mais fácil
do que enfrentar o que a dificuldade está dizendo. Tinha 4 anos quando jogou o prato de comida na parede porque não queria o que estava sendo servido. Eu me levantei para limpar. A Conceição foi fazer outro prato, e ele comeu o que quis. Na hora, pareceu decisão razoável de pais que não queriam filho com fome. Mas o que ele aprendeu naquele jantar não foi que a mãe é gentil. Foi que birra funciona. Foi que quando você expressa insatisfação com força suficiente, o ambiente cede. Uma lição pequena num jantar de 4 anos, que foi sendo confirmada depois. E depois. E depois. Tinha 7 anos quando bateu num colega na escola porque o colega tinha pegado o lápis dele sem pedir. A diretora me chamou. Sentei com ele em casa. Conversei com calma sobre o que havia acontecido, sobre por que bater não era resposta, sobre como ele devia ter pedido de volta ou chamado o professor. Ele chorou. Disse que não ia fazer de novo. Eu acreditei. Pedi para a escola não tomar medida formal. A escola não tomou. E ele aprendeu que quando as coisas ficam difíceis, pai aparece e o problema formal some. Tinha 9 anos quando quebrou a janela do vizinho com bola durante brincadeira no final de tarde. O vizinho veio até a porta. Eu atendi. Paguei o conserto sem hesitar. Não fiz o Rafael trabalhar para repor o valor. Não fiz ele ir pessoalmente se desculpar. Resolvi com dinheiro e com conversa rápida de corredor. E ele aprendeu que consequência tem pai no meio. Que entre o erro e o peso do erro existe um amortecedor chamado Antônio, que aparece antes do impacto. Cada episódio isolado era pequeno. Cada decisão minha parecia razoável dentro do contexto. Mas o conjunto foi construindo algo que eu não estava vendo, porque estava dentro demais para enxergar o contorno completo. Um menino aprendendo que o mundo cede quando você pressiona. Que força funciona. Que alguém sempre aparece para limpar o que você quebra. Que consequência é teórica. A Conceição via antes de mim. Ela tentou me dizer algumas vezes ao longo dos primeiros anos, com aquela forma dela de falar verdade difícil, sem transformar em acusação, que era a qualidade que eu admirava nela e que às vezes me custava ouvir de verdade, porque verdade sem acusação ainda é verdade. E verdade sobre filho dói de um jeito específico. Antônio, você resolve tudo para ele. Ele não está aprendendo a resolver sozinho. Ele ainda é criança, eu dizia. Tinha 8 anos quando você disse isso a primeira vez. Agora tem 11 e você continua dizendo. Eu ouvia, concordava parcialmente e continuava fazendo do mesmo jeito. Porque ver filho sofrer consequência de erro próprio é uma das coisas mais difíceis que existe para pai que ama. E eu amava muito, e confundia proteger com amar, e confundia deixar sofrer consequência com abandono. Não é abandono, consequência é ensino. Proteção de consequência é o abandono real. É dizer ao filho, sem palavras, que você não acredita que ele consegue aprender com o erro. Que você precisa aparecer antes do impacto, porque o impacto vai destruir o que não pode ser destruído. É subestimar filho enquanto acha que está amando. Mas eu não sabia ainda. Levei décadas para saber. A Conceição foi embora quando o Rafael tinha 16 anos. Não foi saída abrupta. Foi fim de casamento que havia se desgastado ao longo de anos por razões que tinham a ver com nós dois e que são outra história. Saiu com dignidade, sem guerra de casal que deixa filho no meio. Ficamos com guarda compartilhada, que na prática virou o Rafael morando comigo, porque ele escolheu e porque eu deixei. Com 16 anos, ele já havia aprendido a avaliar ambiente e a ficar onde era mais fácil. E mais fácil era comigo. Porque eu resolvia. Porque com a mãe havia limite que com o pai não havia. Porque eu era o amortecedor. E amortecedor confortável é onde pessoa que não quer sentir impacto prefere ficar. A adolescência do Rafael
Foi o período em que padrões construídos na infância ganharam tamanho e consequências maiores. O menino que batia por lápis virou adolescente que se envolvia em conflito por hierarquia, por território, por quem manda em quem. A lógica era a mesma. A escala havia crescido. 2 suspensões no ensino médio. A primeira por briga em corredor. A segunda por ameaça à colega que havia contado para professor sobre algo que o Rafael havia feito. Cada vez eu ia à escola. Cada vez conversava com o diretor. Cada vez trazia ele para casa e conversava sério. Cada vez ele ouvia com aquele olhar de quem está processando o que é necessário processar para que o ambiente volte ao normal. E o ambiente voltava ao normal. E ele aprendia que normal voltava. Em casa, o tom foi se modificando ao longo da adolescência com aquela gradualidade que você só percebe quando olha para trás. Não foi de semana para semana. Foi de ano para ano. O menino que obedecia com resistência virou adolescente que negociava tudo, que raramente aceitava instrução direta, que tinha sempre contra-argumento, que quando contra-argumento não funcionava, ficava em silêncio estratégico de quem está esperando o momento de pressionar de outro ângulo. E eu cedia, não sempre, mas com frequência suficiente para ele saber que ceder era possibilidade real no cardápio. Numa noite de quinta-feira, quando ele tinha 17 anos, tivemos a primeira conversa que ficou marcada de forma diferente das anteriores. Ele havia chegado em casa 3 horas depois do horário combinado. Sem mensagem. Sem ligação. Simplesmente não havia voltado quando disse que ia voltar. Eu estava acordado esperando com aquela mistura de raiva e de alívio de pai que fica esperando o filho chegar, e que quando chega a raiva é maior, porque o alívio já veio e sobra só a raiva. Quando ele entrou, eu disse que precisávamos conversar. Ele disse que estava cansado. Eu insisti com aquela firmeza que eu conseguia manter às vezes. Ele virou para mim com aquele olhar que eu havia visto versões menores durante anos e disse: "Para com isso, pai. Você não vai fazer nada mesmo." Fiquei parado. Você não vai fazer nada mesmo. Com 17 anos, o meu filho havia me radiografado com aquela precisão de pessoa que passou anos estudando o ambiente e que chegou à conclusão baseada em evidência. Ele estava certo. E os dois sabíamos. Fui dormir naquela noite com aquela frase no peito. E não fiz nada, confirmando o que ele havia dito. Ensinando mais uma vez que estava certo sobre mim. A faculdade foi o próximo capítulo. Engenharia de produção, numa universidade particular de Fortaleza. Escolha dele. Eu havia sugerido pública. Havia sugerido ele fazer cursinho, estudar sério, passar em federal. Ele havia dito que queria particular porque era mais rápido e porque o processo seletivo era mais acessível. Havia dito de um jeito que deixava claro que particular era o caminho e que minha sugestão era ruído que ele havia ouvido e descartado. Paguei 5 anos de mensalidade, sem colocar condição de desempenho, sem exigir que ele trabalhasse pelo menos parte do tempo para ter senso real do valor do que estava recebendo. Sem nenhum acordo de que se o aproveitamento caísse abaixo de determinado nível, ele assumia parte do custo. Simplesmente paguei. Mês a mês. Por 5 anos. E ele foi passando. Com aproveitamento mediano. Com aquela postura de quem está cumprindo etapa que precisa ser cumprida, e não de quem está construindo algo que importa. Sem paixão pelo curso que havia escolhido. Sem o brilho de pessoa que está no caminho certo. Mas passando. E eu pagando. Se formou em 5 anos e meio. Eu fui à formatura. Tinha orgulho real daquele momento mesmo, sabendo de tudo que havia por baixo. Porque é filho. E quando o filho se forma, pai tem orgulho mesmo que saiba de tudo que poderia ter sido diferente. 3 semanas depois da formatura, eu havia conseguido contato com um engenheiro que conhecia de obra que havia supervisionado anos antes.
O engenheiro trabalhava em empresa de médio porte e havia dito que podia indicar o Rafael para a entrevista. O Rafael foi à entrevista. Conseguiu a vaga. Ficou 8 meses. Saiu dizendo que o chefe não o respeitava. Segunda empresa. Ficou 6 meses. Saiu dizendo que o ambiente era tóxico. Terceira. 4 meses. O colega havia puxado o tapete. Quarta. 3 meses. A empresa não valorizava o trabalho dele. Quinta. 2 meses. O chefe era incompetente e não aceitava a sugestão de quem sabia mais. Cada saída com razão. Cada razão com o outro no centro. O chefe, o colega, a empresa, o ambiente, a cultura organizacional, o mercado. Nunca o Rafael. O Rafael era sempre o que havia sido tratado injustamente em ambiente que não merecia ele. E eu ouvia cada história com aquela inclinação de pai que quer acreditar no filho, que quer que o filho seja a versão que ele descreve de si mesmo, que sente que questionar é trair. Mas em algum ponto, acho que foi depois da quinta empresa, comecei a perceber o padrão com aquela clareza que demora para chegar, mas que, quando chega, não tem mais como ignorar. Em cada emprego havia conflito. Em cada conflito havia alguém que havia desrespeitado o Rafael. Em cada desrespeito, o Rafael havia saído ou havia sido demitido. E em nenhuma das histórias, o Rafael havia feito nada que contribuía para o conflito. Falei uma vez. Rafael, você teve 5 empregos em 3 anos. Em todos os 5, a razão de saída foi o outro. Você não acha que, em algum momento, a variável comum pode ser você? Ele me olhou com aquela expressão que eu conhecia desde os 7 anos, a que aparecia quando o ambiente não estava cedendo e que estava avaliando próxima pressão. Você deveria estar do meu lado. Estou do seu lado, eu disse. Por isso, estou falando. Não parece. E saiu do cômodo. Eu fiquei sentado com aquele peso específico de pai, que sabe que falou coisa certa e que não foi ouvido, e que não sabe mais o que fazer com isso. Com 26 anos, o Rafael estava morando comigo ainda, sem emprego fixo, com uma série de projetos que ia começar, com ideias que eram genuinamente criativas às vezes, mas que nunca chegavam à fase de execução, porque execução exige persistência diante de obstáculo e persistência diante de obstáculo. É músculo que você só desenvolve quando não tem ninguém removendo o obstáculo por você. Eu pagava as contas da casa, pagava o seguro do carro que ele usava, pagava o plano de saúde, pagava a academia que ele frequentava esporadicamente. Cobria aqui e ali as despesas extras que surgiam com a naturalidade de quem está acostumado a que despesa extra seja coberta. E ia pagando, sem prazo, sem condição, sem o limite que a Conceição havia tentado me dizer que era necessário quando o Rafael tinha 11 anos. Numa tarde de domingo, ela veio me visitar. A gente mantinha relação boa depois do divórcio, do jeito que 2 adultos que se respeitam e que têm filho em comum conseguem manter quando escolhem maturidade em vez de ressentimento. Tomamos café na varanda. O Rafael não estava. Como ele está? Ela disse. Igual, eu disse. Ela ficou em silêncio por um momento olhando para o jardim. Antônio, até quando? Ele está tentando se organizar. Tem um projeto. Ele sempre tem um projeto, ela disse. Não com crueldade, com aquela paciência de quem já disse a mesma coisa muitas vezes e que está tentando uma última vez antes de parar de tentar. E os projetos sempre estão começando. Nunca chegam. Porque começar sem executar é mais confortável do que executar e descobrir que pode falhar. Ele tem potencial. Tem, ela disse. E o potencial vai ficar sendo potencial enquanto você estiver pagando para ele não precisar realizar. Fiquei em silêncio. Você está esperando ele mudar, ela disse. Mas por que ele mudaria? O que você está fazendo que torna a mudança necessária para ele? Não respondi. Porque a resposta era nada.
Eu não estava fazendo nada que tornasse a mudança necessária. Estava fazendo tudo o que tornava a mudança desnecessária. E o conforto desnecessário é o inimigo do crescimento. Fui dormir naquela noite com a conversa da Conceição no peito. E no dia seguinte continuei pagando as contas. Porque saber o que é certo e fazer o que é certo são duas coisas diferentes. E entre as duas existe o medo. O medo de que, se eu parar de ser o que ele precisa que eu seja, eu vou perder o que ainda há entre nós. Esse medo me custou anos. A primeira vez que o Rafael cruzou uma linha verbal de forma clara foi quando ele tinha 28 anos. Não foi agressão física, foi tom. Foi aquela violência específica de filho que foi testando limites ao longo dos anos com a paciência de quem sabe que paciência funciona. E que foi encontrando que o limite podia ser empurrado mais e mais e que nunca havia parede de verdade. Eu havia dito que não ia pagar uma dívida que ele havia contraído com um amigo por causa de uma aposta que havia dado errado. Valor não era enorme, mas era o princípio. Era dívida que ele havia criado por decisão própria, sem me consultar, e que agora estava trazendo para mim como problema que precisava de solução. Disse não. Com calma. Com clareza. Ele foi aumentando o tom gradualmente com aquela habilidade de quem foi praticando esse processo ao longo de anos. Começou com o argumento. Passou para emoção. Passou para a acusação de que eu nunca havia acreditado nele. Eu mantive a posição. E então, ele disse as 3 palavras que eu havia ouvido 2 vezes antes, em versões mais baixas, mas que naquela vez vieram com uma naturalidade que foi o que mais me cortou. Cala a boca, pai. Não gritadas, ditas, com aquela familiaridade de quem considera aquilo opção disponível no cardápio de coisas que se diz para o pai. Fiquei parado olhando para ele. 32 anos de pai, 61 anos de vida. E o filho que eu havia criado me dizendo cala a boca com a naturalidade de quem pede um copo d'água. Saí do cômodo e paguei a dívida 2 dias depois. E não mencionei a frase, que foi o erro maior daquele momento. Porque silêncio naquele momento foi ensinamento. Foi dizer a ele sem palavras. Você pode dizer isso e não acontece nada. E ele registrou. Como havia registrado cada vez antes. Nos 3 anos seguintes, aquela linha foi sendo cruzada com frequência crescente e com gradação que aumentava. Não sempre com frase explícita. Com tom, com gesto, com aquela presença física de homem jovem em ambiente de homem mais velho que vai ocupando espaço de forma que pressiona sem ser nomeada. A forma como ele ficava de pé quando eu dizia algo que não queria ouvir. A forma como o silêncio dele tinha qualidade de ameaça antes de ter palavras. A forma como os olhos dele mudavam quando o ambiente não cedia da forma que ele esperava. Eu via. E continuava pagando as contas. Continuava sendo o chão, porque tinha medo. Não de ele fisicamente. Naquele ponto ainda não havia chegado a isso. De admitir que havia criado situação que eu não sabia como desfazer sem destruir o que ainda havia entre nós. De que se eu fizesse o que precisava ser feito, eu ia perder o filho completamente. E que perder completamente era a coisa que eu não conseguia aceitar como possibilidade. O que eu não entendia ainda era que o que estava perdendo ao não agir era maior do que o que poderia perder ao agir. Estava perdendo o filho real, aquele que poderia existir se eu parasse de impedir que ele se tornasse. E ficava com a versão que havia criado, que era cada vez menos filho e cada vez mais problema que eu havia criado e que estava vivendo dentro da minha casa. Numa terça-feira de setembro, um mês antes da noite que mudou tudo, o Rafael me apresentou uma proposta. Um amigo chamado Rodrigo. Negócio de importação. Precisava de capital inicial. Prometia retorno em 6 meses com percentual que eu reconheci imediatamente como o tipo de número que aparece em esquema de pirâmide e não em negócio legítimo. Ouvi até o final. Porque aprendi ao longo dos anos que interromper antes do final
Dava a ele argumento de que eu não havia ouvido. Então ouvi. Com atenção. Com aquela atenção de engenheiro que passou décadas avaliando viabilidade de projeto. E quando ele terminou, eu disse não. Com clareza. Com explicação técnica de por que os números não fechavam. Com a honestidade de pai que vê filho prestes a entrar em cilada e que não vai fingir que não vê para evitar conflito. Rafael, esse tipo de estrutura tem características específicas de esquema irregular. Retorno garantido em prazo curto, sem produto verificável e sem histórico de operação é bandeira vermelha em qualquer avaliação de investimento. Você não conhece o Rodrigo. Ele é sério. Pode ser sério como pessoa. O negócio ainda pode ser estrutura irregular. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Você nunca acredita em mim. Não é sobre acreditar em você. É sobre avaliar o negócio. E o negócio não fecha. Ele ficou me olhando por um momento com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer como calculação, avaliando qual pressão aplicar agora. Você vai me dar esse dinheiro, ele disse. Não pedido, não pergunta, declaração. Não vou, eu disse. Vai sim. Você sempre dá no final. Aquela frase. Você sempre dá no final. Mais uma vez me radiografando com a precisão de quem estudou o ambiente por décadas. E mais uma vez estava certo sobre o padrão histórico. Mas desta vez eu tinha decidido, sem saber ainda completamente o quanto havia decidido, que o padrão histórico ia acabar. Dessa vez não, eu disse. Ele ficou em silêncio por um momento. E então foi embora, sem resposta. Fui dormir naquela noite com a sensação de que algo havia mudado. Não na relação, em mim. Uma firmeza que estava se estabelecendo de forma que eu não havia sentido antes com ele. Como se aquela conversa do dinheiro da aposta, aquela do cala-a-boca, todas as conversas anteriores estivessem chegando a um ponto que eu sentia, mas que ainda não conseguia nomear completamente. A noite que mudou tudo foi uma sexta-feira de outubro, 10 dias depois da conversa sobre o investimento do Rodrigo. Eu estava na sala lendo quando o Rafael entrou em casa mais cedo do que o costume. Com aquela qualidade de presença que eu havia aprendido a ler ao longo dos anos. Havia umidade no ar antes de qualquer palavra. A forma como ele fechou a porta. A forma como se moveu em direção à sala sem ir para o quarto primeiro, como era o hábito. Algo estava vindo. Sentei o livro. Ele ficou de pé no meio da sala. Você vai me dar esse dinheiro, ele disse, sem preâmbulo, sem olá. Como se a conversa de 10 dias antes não havia terminado, mas apenas pausado. Não vou, eu disse. O Rodrigo precisa fechar o negócio essa semana. Já perdi tempo suficiente. Rafael, a resposta é não. Já expliquei por quê. Você não explicou nada. Você disse que não ia e inventou razão técnica para parecer razoável. Não inventei. As razões são reais. Você nunca acreditou em mim. Nunca. Em nenhuma coisa da minha vida. Acreditei em muitas coisas suas, eu disse. Paguei faculdade. Paguei carro. Paguei 5 anos de conta sem colocar condição. Acreditar não é sinônimo de financiar qualquer coisa que você traga. Você faz isso parecer favor, como se eu tivesse que agradecer por você ter feito o que pai é obrigado a fazer. Pai não é obrigado a pagar conta de filho de 31 anos indefinidamente, eu disse. Isso é escolha que eu fiz e que posso parar de fazer. Ele ficou me olhando. Você está me ameaçando. Estou sendo honesto. Você vai me dar esse dinheiro, ele disse de novo. Mais perto agora. Com aquela qualidade no tom que havia cruzado de argumento para outra coisa. Ou eu quero saber o que acontece. O que acontece é que eu não dou, eu disse. E se você continuar com esse tom, eu vou te pedir para sair de casa. Ele ficou me olhando por um segundo. E eu vi. Não antecipei. Vi em tempo real. O braço se movendo, rápido, com aquela força de homem jovem que havia crescido num ambiente
onde limite nunca havia sido parede de verdade, e que estava testando se desta vez também não era. O tapa chegou no lado esquerdo do rosto. O som foi seco. Diferente do que você imagina antes de acontecer. A cabeça oscilou levemente. Fiquei parado, com a mão no rosto, olhando para o meu filho de 31 anos, que me olhava de volta com aquela expressão que eu havia visto em versões menores toda a vida dele, de quem acabou de fazer algo e que está medindo o resultado, esperando a reação para calibrar o próximo passo. E eu fiz algo que ele não esperava. Não gritar. Não ligar para a polícia. Não expulsá-lo de casa na hora com aquela raiva de momento que não tem consistência depois. Virei. Fui para o quarto. Fechei a porta com aquela calma que não era calma. Era o outro lado do choque. A parte que fica absolutamente quieta quando o impacto é grande demais para processar em tempo real. Me sentei na beira da cama no escuro, com a mão ainda no lado do rosto. E fiquei lá, com aquele silêncio que não era paz. Era o silêncio de coisa que quebrou de forma que não tem como não ter ouvido. Não dormi naquela noite. Fiquei na cama com o escuro e com o barulho do apartamento. O Rafael ficou na sala por um tempo. Ouvi a televisão que acendeu e depois apagou. Ouvi ele se movendo. Ouvi a porta do quarto dele fechar lá pela meia-noite. E fiquei deitado. Não planejando. Não ainda. Só processando. Primeiro, o fato bruto. Que meu filho havia me agredido fisicamente. Que havia levantado a mão e acertado o rosto do pai dentro de casa. Que a linha que esse gesto representa é diferente de qualquer linha verbal que havia sido cruzada antes, porque a agresse física de filho a pai é uma linha que, quando é cruzada, revela que todas as linhas anteriores foram cruzadas sem consequência suficiente para impedir que chegasse aqui. Depois, o contexto, que eu havia construído ao longo de 30 anos, cada episódio que havia resolvido, cada consequência que havia amortecido, cada limite que havia estabelecido e que havia cedido. Cada vez que havia dito não e que havia dito sim 2 dias depois. Cada cala-a-boca que havia engolido. Cada radiografia precisa que ele havia feito de mim e que havia sido confirmada pela minha ação subsequente. Eu havia construído o homem que não sabia que consequência existe. Não de uma vez. Em 30 anos de decisões pequenas, e o homem que eu havia construído havia usado o que havia aprendido numa sexta-feira de outubro. E havia descoberto que havia parede, porque desta vez eu não ia ceder. Não de raiva, de clareza. A clareza mais pesada e mais necessária que já havia chegado para mim. Fiquei deitado até às 4 da manhã. E então comecei a planejar. Não com raiva, com aquela metodologia de engenheiro que passa a vida planejando como construir coisa que dura e que desta vez estava planejando como deixar desabar o que havia construído errado, para que algo real pudesse ser construído no lugar. Na manhã seguinte, acordei às 6. Me levantei. Me arrumei com cuidado. Aquela atenção a detalhe de homem que sabe que o que está prestes a fazer é importante e que quer estar presente da forma certa para fazer. Fiz café. Me sentei à mesa da cozinha. O Rafael apareceu às 9 com aquela postura de manhã, depois de crise que eu havia visto versões menores toda a vida dele. Levemente encurvado. Olhos que não fixam. Monitorando o ambiente antes de definir tom. Se eu fosse o Antônio de sempre, o ambiente estaria de volta ao normal. Com café feito. Com silêncio que fingisse que a noite anterior não havia acontecido. Com aquela normalidade forçada que havia sido o padrão de décadas. Não fiz isso. Senta, eu disse. Ele sentou. Fiquei em silêncio por um momento. Não dramático. Só o silêncio de homem que tomou decisão e que quer que o que vai dizer seja ouvido com a precisão que merece. O que aconteceu ontem não tem como ser desfeito, eu disse. Você me agrediu fisicamente dentro da minha casa depois de eu ter dito não de forma clara e respeitosa a pedido que não era razoável.
Isso aconteceu. Está registrado aqui. Toquei o lado do rosto. E aqui. Toquei o peito. Ele abriu a boca. Não, eu disse, com aquela firmeza que eu havia estado ensaiando mentalmente desde as 4 da manhã. Agora você ouve. Você vai ter sua vez. Mas agora, você ouve. Ele fechou a boca, esperando. Eu passei 31 anos sendo o chão que segurava tudo para você. Eu disse. Paguei o que você quebrou. Resolvi o que você não quis resolver. Fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Recuei quando deveria ter ficado firme. E construí, sem querer, um filho que acredita que consequência não existe. Que limite não é parede. Que pai é recurso permanente sem condição. Ele estava me olhando com aquela expressão que eu não conseguia ler completamente. Havia algo nela que era diferente das expressões de cálculo que eu havia aprendido a reconhecer. Algo que talvez fosse a primeira vez que ele estava ouvindo algo que não sabia completamente como processar. Isso acaba hoje, eu disse. Você tem 30 dias para encontrar lugar para morar. Vou te dar o valor do primeiro mês de aluguel como o último suporte financeiro que vai vir de mim. Depois disso, você se sustenta. Suas contas são suas. Seu carro é sua responsabilidade. Seu plano de saúde você paga. Sua vida é sua para construir. Pai, 30 dias, eu disse. E não vou registrar boletim de ocorrência pela agressão de ontem. Não porque o que você fez foi aceitável. Nunca vai ser aceitável. Mas porque registrar formal seria resolver por você mais uma vez. Seria transformar o peso do que você fez em processo externo que acontece fora de você. Você vai carregar o peso do que fez internamente, sem que ninguém formalize por você, sem que pai limpe por você. Ele ficou em silêncio por um tempo. Estava processando. Eu via o processamento acontecendo de uma forma que era diferente das vezes anteriores. Não o processamento de quem está calculando próxima pressão. O processamento de quem encontrou parede real pela primeira vez e que ainda não sabe o que fazer com parede. Você está me expulsando de casa. Estou te devolvendo para a sua própria vida, eu disse, que deveria ter feito há muito tempo, e que não fiz por medo. O medo foi meu, e me custou anos, e te custou a possibilidade de ter aprendido coisas que você precisava aprender muito antes. Onde eu vou ficar? Você tem 30 dias para descobrir, eu disse. E você tem 31 anos e engenharia de produção e capacidade que nunca foi exigida de você de verdade. Vai ser difícil, e vai ser seu. Ele se levantou, com aquela energia que eu conhecia, mas com uma qualidade diferente agora. Não a energia de pressão calculada. A energia de homem que está desorientado e que ainda não sabe que desorientação pode ser o começo de algo em vez do fim. Você vai se arrepender disso, ele disse. Talvez, eu disse. Mas vou me arrepender sendo honesto comigo mesmo pela primeira vez em muitos anos. E isso vale mais do que nunca me arrepender de coisa nenhuma, porque nunca fiz nada diferente. Ele foi para o quarto. Eu tomei o café sozinho, com aquela mistura de dor e de clareza que decisão certa, mas difícil, traz quando você a toma. Não leveza, não alívio imediato, a sensação pesada e necessária de quem finalmente fez o que devia ter feito muito antes e que está carregando o peso de todos os anos em que não fez. Os 30 dias foram os mais pesados que já vivi. Não de forma linear, não de forma previsível. A primeira semana foi de raiva dele. Raiva que oscilava entre contida e expressa, dependendo do momento do dia e do quanto ele havia dormido. Ele tentou argumento, tentou emoção, tentou culpa com aquela habilidade de quem havia praticado todas essas ferramentas ao longo dos anos e que sabia qual delas funcionava em qual momento. Nenhuma funcionou, porque eu havia decidido. E decisão tomada depois de noite inteira no escuro
processando 30 anos de história, não é a decisão frágil que cede na primeira pressão. A segunda semana, ele tentou negociação, que podia pagar aluguel simbólico e ficar, que tinha proposta de emprego que ia começar e que ia se sustentar, mas que precisava de mais tempo, que a situação havia sido de dois lados e que os dois precisavam de conversa. 30 dias, eu disse cada vez, sem raiva, sem drama, com aquela monotonia de parede que não se move porque não é feita de emoção. Na terceira semana, ele parou de tentar comigo e começou a se mover. Vi ele no computador pesquisando apartamento. Vi ele fazendo ligação que parecia ser entrevista de emprego. Havia algo diferente na forma como ele se movia pela casa naquela semana. Uma qualidade de pessoa que está descobrindo que precisa se mover de verdade e que está começando a entender o que isso significa. A Conceição ligou na segunda semana. O Rafael havia ligado para ela contando versão própria do que havia acontecido. Versão que eu não sei exatamente qual era, mas que imagino que tinha o contexto do que ele havia feito minimizado e o contexto do que eu estava fazendo amplificado. Antônio, o que está acontecendo? Ele te contou sobre o que aconteceu na sexta-feira? Silêncio breve. Contou uma versão, ela disse. A versão completa é que ele me agrediu fisicamente, eu disse, e que eu pedi que ele encontrasse lugar para morar em 30 dias. Silêncio mais longo. A agressão, ela disse. Sim. Você está bem? Estou. Mais do que esperava estar. O que você vai fazer? O que você tentou me dizer para fazer quando ele tinha 11 anos? Eu disse. Ela ficou em silêncio por um momento. Precisou chegar até aqui, ela disse. Não como acusação. Como constatação de mulher que havia visto o caminho há muito tempo e que havia tentado dizer, e que havia parado de tentar dizer quando ficou claro que dizer não estava chegando. Precisou, eu disse. Eu devia ter ouvido antes. Não ouvi. E os dois pagamos o preço. Você não vai ceder. Não. Ela ficou em silêncio. Eu devia ter sido mais firme também, ela disse devagar. Quando ainda estava lá. Eu cedia também, por razões diferentes. Mas cedia. Nós dois erramos, eu disse. E ele fez escolhas também. Adulto faz escolha. E agora as escolhas dele são inteiramente dele. Ele vai ficar bem, ela disse. E eu soube que ela estava dizendo para ela mesma tanto quanto para mim. Vai, eu disse. Mas vai ter que construir bem. Não receber pronto. Desliguei. E continuei mantendo. No último dia dos 30, o Rafael me disse que havia encontrado o apartamento. Quarto e sala num bairro mais simples do que o que estava acostumado. Divide com um colega do emprego novo que havia conseguido na terceira semana através de contato próprio. Não meu, o primeiro emprego na vida dele que havia chegado assim. Preciso de ajuda para mudar as coisas, ele disse. Você tem braços, eu disse. Ele me olhou. Não vai me ajudar. Vou te dar o dinheiro do primeiro mês, como disse, eu disse. O resto é com você. Ele ficou em silêncio por um momento, com aquela expressão que havia mudado ao longo dos 30 dias, de forma que eu havia monitorado. Menos calculação. Mas algo que eu não conseguia nomear completamente, mas que havia começado a aparecer na terceira semana e que havia ficado. Saiu no dia seguinte. Carro emprestado do novo colega. Caixas que ele havia arrumado sozinho. Não teve abraço de despedida. Não teve conversa longa. Saiu. E eu fechei a porta. E fiquei parado do lado de dentro, com o apartamento inteiro só meu pela primeira vez em muitos anos, com aquele silêncio que era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de coisa encerrada e de coisa que talvez pudesse começar. Fui para a varanda. Me sentei na cadeira que estava no mesmo lugar há 30 anos. Olhei para o jardim que precisava de poda e fiquei lá por um tempo longo, não pensando em nada específico, só presente naquele silêncio que era meu. Os 6 meses seguintes foram os mais silenciosos da minha vida. Não liguei para o Rafael. Não mandei mensagem perguntando como estava.
Não ofereci ajuda. Não apareci. Não verifiquei por canais indiretos. Não pedi a Conceição que me atualizasse com frequência. Não porque não sentia. Sentia tudo e mais. Acordava às 3 da manhã pensando nele. Ficava olhando para o telefone. Passava no mercado pela seção de biscoito que ele gostava desde criança e ficava parado no corredor por mais tempo do que deveria olhando para a prateleira. Mas não liguei. Porque ligar antes da hora seria o chão aparecendo de novo. E o chão precisava ficar sumido tempo suficiente para que ele descobrisse que conseguia ficar de pé. Para que eu descobrisse que conseguia ficar de pé também. Porque essa parte eu não havia antecipado completamente. Que o afastamento não era só sobre ele aprender. Era sobre eu aprender também. Aprender a existir sem ser o amortecedor de outra pessoa. Sem organizar a vida ao redor das necessidades de alguém que havia aprendido a precisar de mim de uma forma específica. Sem o papel que eu havia desempenhado por 30 anos e que havia se tornado tão integrado à identidade que eu não sabia completamente quem era sem ele. Naqueles 6 meses, aprendi. Voltei a ler com atenção real. Havia anos que eu lia com parte da atenção sempre monitorando o ambiente, esperando chamada, esperando o problema que precisava de solução. Agora lia completamente. Era pequeno, era enorme. Retomei o jardim com o cuidado que havia abandonado porque não havia energia sobrando. Passei tardes inteiras com terra nas mãos. O jardim foi ficando melhor. Eu fui ficando mais presente. A Conceição me atualizava quando tinha notícia importante, porque havíamos combinado assim. Não detalhes cotidianos. Emergência real, ela me avisava. Resto, eu ficava sem saber. Não houve emergência. Houve dificuldade. O emprego novo pagava menos do que ele havia recebido como suporte meu durante anos. O apartamento era pequeno. As contas eram todas dele. A vida tinha textura de esforço que ele não havia experimentado. Numa tarde de quinta, ela me ligou. Ele disse uma coisa que achei que você deveria ouvir, ela disse. O que foi? Disse que nunca tinha lavado louça na vida. Que descobriu que não sabe fazer coisas básicas que todo mundo sabe. Fiquei em silêncio. Como ele disse isso? Eu perguntei depois de um momento. Com raiva ainda, ela disse. Mas com algo embaixo da raiva, que não sei nomear exatamente. Reconhecimento, eu disse. Talvez, ela disse. Ou o começo de reconhecimento. Desliguei. Fui para a varanda. E algo que havia estado apertado no peito por meses afrouxou levemente. Não muito, mas o suficiente para eu respirar de um jeito diferente do que havia respirado nos últimos meses. O Rafael me ligou no 9º mês, numa quarta-feira à noite. Atendi sem saber o que esperar. Havia ensaiado mentalmente várias versões daquela ligação ao longo dos meses. Versão de raiva. Versão de pedido de dinheiro com argumento elaborado. Versão de acusação de que eu havia arruinado a vida dele. Não foi nenhuma dessas. Oi, pai. Oi. Silêncio breve que era diferente dos silêncios de antes. Tudo bem com você? Ele disse. Tudo bem. E com você? Mais ou menos, ele disse. Aquela honestidade simples, sem embrulho, sem cálculo de efeito. Mais ou menos porque era mais ou menos, sem drama demais, sem minimização de menos. O que está acontecendo? Conta atrasada. Mês foi difícil. Fiquei em silêncio esperando o que vinha depois, porque eu sabia que vinha pedido. Havia me preparado para o pedido. Havia pensado no que ia dizer quando chegasse. O pedido não veio. Queria só saber como você estava, ele disse. Fiquei parado com aquela frase. 9 meses de silêncio. 31 anos de história. E ele havia ligado numa quarta-feira à noite para saber como eu estava. Sem pedir nada. Estou bem, eu disse. Obrigado por ligar. Tá. Rafael. Quê? Conta atrasada passa, eu disse. Você passa. Silêncio breve. Tá?
ele disse, e desliguei. Fiquei parado com o telefone na mão, por um tempo, com aquela sensação de coisa que está começando que é diferente de coisa que está continuando. Coisa que está continuando tem familiaridade. Coisa que está começando tem uma qualidade de primeiro passo que é simultaneamente frágil e importante. Aquela ligação era primeiro passo, dele e meu. As ligações foram voltando com frequência, que foi se estabelecendo com naturalidade ao longo dos meses seguintes. Não toda semana. Não com regularidade forçada, que seria protocolo. Quando ele queria falar, ligava. Quando eu queria saber, ligava. As conversas tinham qualidade diferente de tudo que eu lembrava da vida dele inteira. Menos camadas, menos calculação. Menos aquela gestão de impressão que havia sido o padrão de anos. Mais real. Com aquela imperfeição de pessoa que está sendo ela mesma, sem saber completamente quem é, mas que está tentando descobrir. Numa tarde de sábado, ele me contou sobre conflito no trabalho. Com colega. Desentendimento sobre projeto. Com aquela narrativa que eu havia ouvido tantas vezes ao longo dos anos, onde ele havia sido o injustiçado. Ouvi até o final. E então disse: "O que você fez que contribuiu para o conflito?" Silêncio. Aguardei com aquela paciência de quem aprendeu que silêncio depois de pergunta difícil não precisa ser preenchido. Ele ficou em silêncio por um tempo real. E então disse: "Fui grosso com ele na semana passada. Estava com prazo estressante e fui grosso de um jeito que não era necessário." "Isso importa", eu disse. "Eu sei", ele disse. "Vou falar com ele." Desliguei aquela ligação e fiquei sentado. Ele havia admitido parte. Não toda. Não de forma perfeita. Com a dificuldade de quem está aprendendo que admitir não é perder. Mas havia admitido. Era a primeira vez em 31 anos que eu havia ouvido aquilo nele, sem que eu pedisse diretamente, sem que eu sinalizasse a resposta que queria. Ele havia chegado lá sozinho, porque estava vivendo consequência real de escolhas reais, que é o único ambiente onde esse tipo de aprendizagem acontece. 2 anos depois daquela noite de outubro, o Rafael veio me visitar, numa tarde de sábado. Havia ligado antes para saber se eu estaria em casa. Havia chegado no horário que havia dito que chegaria. Tinha aquela qualidade de presença que eu havia visto crescer ao longo dos meses. Mais sólida, mais própria. Como o homem que está descobrindo quem é e que está ficando mais confortável com a descoberta. Tomamos café na varanda. A conversa foi boa, da forma que conversa boa é, com leveza e com substância misturados. Ele me contou sobre o trabalho, sobre um projeto novo que havia sido dado a ele por ter mostrado resultado no anterior. Com aquele entusiasmo genuíno de pessoa que está construindo algo com as próprias mãos e que está sentindo a diferença entre construir e receber pronto. Depois de um tempo, ele ficou em silêncio, olhando para o jardim, e então disse: "Pai, o que eu fiz naquela noite?" Não era pergunta. Não era pedido de perdão embrulhado em palavras bonitas. Era homem de 32 anos sentando com o peso do que havia feito com aquela honestidade que não tem atalho. Fiquei em silêncio esperando. "Não tenho desculpa", ele disse. Eu estava com raiva. Estava frustrado. Mas isso não é desculpa. É explicação. E explicação não é desculpa. "Não é", eu disse. "Eu sei." Ficamos em silêncio por um momento. "Você poderia ter feito de outra forma", ele disse. "Com polícia. Com processo formal. Com tudo que eu merecia." "Podia", eu disse. "Por que não fez?" Pensei antes de responder. "Porque processo formal teria resolvido por você mais uma vez", eu disse. "Você teria vivido consequência que veio de fora, de instituição, sem a parte que era necessária que viesse de dentro. Preferi que você descobrisse que precisava se sustentar, que não sabia lavar louça, que conseguir emprego sozinho,
que conseguia ligar para pai sem pedido de dinheiro na linha. Ele ficou olhando para o jardim. Foi mais difícil, ele disse. Foi, eu disse. Para os dois. Você sentiu falta? Ele disse. Todo dia, eu disse. Acordava às 3 da manhã pensando em você. Por que não ligou? Porque ligar antes da hora seria o chão aparecendo de novo, eu disse. E você precisava descobrir que ficava de pé sem o chão. Eu também precisava descobrir que ficava de pé sem ser o chão. Ele ficou em silêncio por um tempo. Obrigado, ele disse. Com aquela qualidade de palavra dita, de lugar real. Sem embrulho. Sem cálculo de efeito. Simplesmente obrigado. Não respondi. Não precisava de resposta. Ficamos na varanda em silêncio, com o jardim à frente e o fim de tarde ao redor. E era o melhor silêncio que eu havia tido com ele em 32 anos. Não o silêncio de dois que fingem que está tudo bem. O silêncio de dois que sabem onde estão. E que estão bem com onde estão. Hoje a relação com o Rafael não é o que era antes de outubro. Não voltou para onde estava. Não voltou porque onde estava era a estrutura errada que havia produzido aquela noite. Você não volta para antes de algo. Você vai para o depois. O nosso depois é diferente do que eu havia imaginado que seria a relação com o filho quando segurava aquele recém-nascido vermelho e pequeno numa sala de hospital, em março de 32 anos atrás. É mais honesto, mais real. Com distância certa, que é diferente de distância demais. Presente quando convidado. Disponível quando ele precisar de conversa real, não de solução. Sem resolver o que é dele para resolver. Sem ser o amortecedor que tira o peso de consequência. Ele com vida própria, que ele mesmo sustenta. Com apartamento que ele paga. Com emprego que ele conseguiu e manteve. Com a textura de adulto que está construindo algo com as próprias mãos e que está aprendendo o valor disso da forma que só se aprende quando é você que está construindo. Com a Conceição conversamos às vezes sobre o que passou. Não com peso de acusação mútua, com aquela honestidade de dois adultos que fizeram o que fizeram por razões que faziam sentido na época e que ambos pagaram o preço das razões. Você mudou, ela me disse numa ligação recente. Fui obrigado, eu disse. Não, ela disse. Você escolheu. Mesmo que a situação tivesse te obrigado a olhar para o que não queria ver, você escolheu o que fazer com o que viu. Podia ter seguido o padrão. Tinha desculpa para seguir. Escolheu não seguir. Fiquei com aquela frase. Você escolheu. Às vezes precisamos que alguém nomeie a escolha que fizemos para que ela se torne completamente nossa. Penso nessa história com frequência. Com aquela mistura específica de arrependimento e de clareza que só coisa difícil traz quando você atravessa e consegue olhar para trás com distância. E o que vejo é o arco inteiro. Do jantar do prato jogado na parede até a varanda de 2 anos atrás. De cada decisão pequena que parecia razoável na hora, até o conjunto que havia criado aquela noite de outubro. E o que esse arco me ensina é que filho não chega de repente a um ponto de crise. Chega por caminho. E caminho tem marcos. E marcos foram construídos por escolhas. Algumas dele, muitas minhas. A escolha de resolver quando devia ter deixado ele resolver. A escolha de pagar quando devia ter deixado ele pagar. A escolha de ceder quando devia ter ficado firme. A escolha de engolir cala a boca, quando devia ter feito aquilo ter consequência. A escolha de ter medo de perder filho se eu fosse honesto com ele. Como se honestidade e amor fossem opostos em vez de componentes do mesmo amor completo. Amor que não tem limite não é amor completo. É medo disfarçado de amor. E medo disfarçado de amor cria ambiente onde filho aprende que pode empurrar sem parede, que pode pressionar sem consequência, que pode crescer em corpo sem crescer em responsabilidade,
Porque responsabilidade tem pai no meio. Eu fui esse pai. Por 3 décadas. E o resultado foi uma noite de outubro com a mão do meu filho no meu rosto. Não foi culpa só dele. Nunca é só do filho. É do ambiente que foi construído ao redor dele. E ambiente, filho, não constrói sozinho. Constrói com quem está ao redor. Com pai, com mãe, com as escolhas que as pessoas que amam a criança fazem todos os dias, achando que estão protegendo e que às vezes estão impedindo. Se você está ouvindo isso e se reconhece em algum lugar dessa história, não tenho fórmula pronta para te dar. Porque não existe fórmula. Existe a pergunta que você precisa se fazer com honestidade suficiente para que a resposta chegue sem filtro de defesa. O que eu estou fazendo que torna a mudança dele desnecessária? Não o que ele está fazendo de errado. Você já sabe o que ele está fazendo de errado. A pergunta difícil é a outra. O que você está fazendo que cria o ambiente onde o que ele faz de errado continua sendo possível? Porque enquanto o chão existir, ele não vai descobrir que fica de pé. E enquanto ele não descobrir que fica de pé, você vai continuar sendo o chão. E chão não é pai. Chão é estrutura que sustenta peso sem receber nada de volta. E estrutura que sustenta peso sem receber nada de volta colapsa. Eu entrei em colapso numa noite de outubro. E do colapso saiu a possibilidade de algo real. Não perfeito, não resolvido de vez, mas real. Com aquela imperfeição de coisa que está sendo construída por 2 adultos que erraram e que estão tentando acertar. Cada um do seu lado, com a distância certa. Com o amor que finalmente aprendeu onde termina a proteção e onde começa impedimento. Eu não perdi meu filho naquela noite de outubro. Quase perdi em 30 anos de decisões pequenas que pareciam razoáveis na hora. Mas não perdi. Porque deixar ele cair foi o único jeito que encontrei de finalmente estar do lado dele de verdade. Do jeito que pai precisa estar. Não na frente, impedindo o impacto. Do lado. Para quando ele se levantar, eu estar lá para ver. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. E me conta se você já viveu isso. Como o pai que reconhece o padrão. Como o filho que foi o Rafael em algum momento e que encontrou a parede. Como alguém que está no meio disso agora e que não sabe se tem forças para deixar o chão sumir. Eu leio tudo, sempre.